Não há transformação de vidas sem Bíblia. Hoje nós temos um problema sério que muitos crentes, eles não querem ouvir a palavra. Eles querem uma atração em nome da palavra. Uma atração. Qual atração? Um pregador que dá show, um cantor que dá show. E eu percebo que há uma insatisfação com a palavra no sentido dela fazer um efeito de mutação, de transformação. Porque as pessoas querem ver alguma coisa tangível, eles querem ver e apalpar alguma coisa. E eu percebo que alguns estão passando a chamar as palavras da Bíblia de palavras de efeito, criando uma situação complicada. Porque eu admiro quem fica na live, aí um número até expressivo de certa forma, né? Alguns no celular, outros na Smart TV, acompanhando a mensagem da palavra do Senhor. Eu fico admirado, até porque a gente sabe que não é por causa de quem está falando, mas é por causa do conteúdo que não é nosso, é de Deus. E nessa noite eu convido quem está na live, os irmãos que estão conosco, a lerem, a abrirem suas Bíblias que estiverem aí na sua mão, né? Depois de Malaquias e antes de Mateus, e nós vamos pregar aí. E aí talvez eu vou escutar alguém dizer assim: mas pastor, não tem nada depois de Malaquias e antes de Mateus. E o que tem aí no meio? Tem uma página em branco. E aí me fez lembrar no desenvolvimento dessa reunião, onde o jovem Mateus, ele mencionou um fato que ele não sabia que realmente aconteceu, mas eu conversei com a pessoa que pregou nessa reunião, a página em branco, que foi o pastor Rui Aires, de São Paulo. E eu creio que foi um grande congresso no Belenzinho, se não me foge a memória. Ele estava nesse congresso, ele não era o pregador, mas o homem que eles convidaram, o pastor que eles convidaram para pregar, ele só pregava assim: ele abria a Bíblia e no versículo que caísse é ali que ele iria pregar. E nessa reunião, nesse congresso, quando várias caravanas estavam presentes, disse que ele abriu a Bíblia e caiu entre Malaquias e Mateus, ou seja, na página em branco. E aí ele fechou a Bíblia e disse: não vou pregar porque Deus essa noite não quer falar. E sentou-se. O pastor Riares nos contou isso. E aí os irmãos começaram, aquelas caravanas, as pessoas começaram a se levantar para ir embora, afinal não ia ter mais mensagem. E aí, exatamente a página em branco. E o pastor Rui Aires então ficou de pé, né? E disse: não, nós vamos pregar, abra sua Bíblia na página em branco. E nessa noite nós queremos pregar nessa página, que é a junção de 3 tintas, né, das cores primárias, da onde vem a luz branca, que é o azul, o vermelho e o verde, não é isso? Que forma a luz branca. E novamente 3, uma alusão à divindade. E nessa noite nós queremos falar sobre a página em branco da Bíblia, porque a Bíblia é toda inspirada de Gênesis ao Apocalipse. Como eu posso dizer que há um contexto de página em branco para pregar? Bom, vou fazer como aconteceu nos tempos bíblicos, nos dias do Novo Testamento: vem e vê, ou vem e ouve. É muito bom quando você olha para essa página em branco e nos faz lembrar que essa distância do final do Antigo para o Novo Testamento, que é de Malaquias para Mateus, há um período de aproximadamente 430 anos, o período dos Macabeus, e um período histórico. Eu não vou falar sobre esse período histórico, não é o nosso alvo essa noite, mas esse período de 430 anos, de Malaquias até a pregação de João Batista, ou quando ele começou a batizar, houve um período de silêncio profético. Até João Batista não se ouviu voz profética. O que aconteceu? Silêncio. Agora, não é porque não houve voz profética que Deus não estava trabalhando. Pelo contrário, além das questões históricas,
no conhecido Judas Macabeus, onde Israel se estruturou como nação, conquistou territórios. É bom lembrar que no final desses 430 anos, não vamos mencionar todos, mas nós temos aí quem? Os pastores de Belém. Eles vêm desse período. Quando Jesus nasce, eles são notificados por anjos. E anjos aparecem para eles no campo, quer dizer, no alto, no céu, cantando, anunciando o nascimento do Messias prometido. Olha o nível desses pastores que viviam com Deus. Desse período aparece Simeão, aparece Ana, cheios do Espírito Santo. E de onde eles brotam? De um período de silêncio profético. Não era só eles, nós temos a Maria, nós temos José, nós temos outros que realmente, como Natanael, eles brotam desse período, mas brotam em comunhão plena, brotam cheios de Deus, brotam sedentos do céu. É verdade que nesse período muitos se desviaram, como os escribas, que no princípio eram pessoas retas, eram homens compromissados com Deus, mas depois se venderam. Pessoas que realmente tinham compromisso com Deus, como Esdras, por exemplo, que era um escriba. É verdade, alguns se corromperam, mas um número elevado nesse período de silêncio estava vivendo com Deus. E nós temos, então, nesse caso, nós temos aí como citados os pastores de Belém, nós temos o caso de Simeão, de Ana, de José, de Maria, de Natanael e tantos outros que viviam realmente com Deus. Ora, nessa noite eu quero destacar o fato de que, apesar de parecer que Deus não está fazendo nada, porque é o que nós pensamos, quando Ele não nos responde. Quando Deus não responde, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a Bíblia, a gente busca, a gente até faz visitas para ver se Ele toma alguém em profecia ou manda alguém na nossa direção falar alguma coisa e não fala. O que a gente entende? Deus me abandonou. É claro que essa é uma ideia embrutecida, porque Deus de ninguém se esquece, e por mais que o homem seja rebelde, se ele buscar, o Senhor vai se revelar a ele. Mas, se Deus está em silêncio, não significa que Ele está alheio às tuas necessidades. Resta lembrar que quando você pega uma semente e joga na terra, eu te pergunto, ela faz barulho? Você vê o que está acontecendo? Você acompanha cada detalhe da sua mutação? Não. O que é que você faz quando ela está silenciosa e latente na escuridão da terra? Você não faz nada. Mas a pergunta é, e Deus não faz nada? Não, Deus faz. Estar parado e não fazer nada são coisas diferentes? Uma semente você coloca na terra, mas não mexe nela, só joga a terra em cima, e aí a palavra do Senhor vai produzir. Por quê? Porque Ele falou para a terra um dia, produza sementes, árvores. Deus um dia deu ordem. Então, é silêncio? É, mas Deus trabalha no silêncio. Nessa noite, nós estamos concentrados na palavra, estamos sentindo uma unção diferenciada nesse lugar, porque Deus está na casa, como disse Pablo, na sua oportunidade. Deus está na casa. Pablo, Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que troca o nosso coração. Porque é muito nocivo para nós acreditarmos no que vemos, porque biblicamente não combina com o cristianismo. É o caso de Tomé. Todo mundo fala do Tomé, mas não era só o Tomé. Todos os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus, mas o Tomé chefiou os incrédulos, então por isso que a bomba cai na cabeça dele. Mas segundo a história, Tomé morre abraçado a uma cruz pregando o evangelho. Isso a história conta, né? A tradição. Mas ele disse que só creria que Jesus ressuscitou se ele pusesse o seu dedo na ferida, nos cravos, enfim. Mas quando Jesus ressuscita, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele disse, Tomé, você creu só porque viu? Jesus disse, bem-aventurados que não viram e creram.
Porque nós surgimos do invisível, queridos. Surgimos do invisível. Por isso, as pessoas normalmente carnais, elas acreditam apenas no que está diante dos olhos. Muito bem. Então, o período chamado período interbíblico, mais ou menos 430 anos, é um período de silêncio profético. Porém, não quer dizer que Deus não estava trabalhando. É a página em branco. Essa separação entre Malaquias e Mateus. Então, período de silêncio, período interbíblico. 2. A página em branco é uma página a ser escrita. A página em branco é uma página a ser escrita. E o que me chama a atenção, irmãos, é que essa página a ser escrita, ela coloca diante de nós, sabe, algo para nós realizarmos. Me faz lembrar do burrinho. Quando Jesus precisou entrar em Jerusalém, ele só era um burrinho. Presta atenção, você não é um burro, você é um homem, é uma mulher, e você está esperando que as coisas caiam do céu. Mas o burrinho estava lá, junto com a sua mamãe, e alguém foi lá e pegou o burrinho, colocou Jesus sobre o burrinho, e aquele animal leva Jesus para dentro de Jerusalém. Engraçado, me chama a atenção a história do burrinho, porque depois que ele levou, na hora que ele entra com Jesus em Jerusalém, irmãos, as pessoas jogavam roupas, palmas na frente deles e dizia: Baruch, Rabá, Shem Adonai, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Pessoas aplaudindo, pessoas dançando, festejando. O burrinho poderia até pensar: poxa, eu estou famoso. Bom, na verdade ele ficou famoso, não por causa dele, mas por causa de quem estava sobre ele. E quero crer que depois daquele período, todo mundo queria conhecer quem? O burrinho famoso que carregou Jesus. Não era um burrinho qualquer. Ele só era um burrinho qualquer até aquele dia, mas depois que carregou Jesus, eu creio que não. Agora, o que eu quero dizer com isso? Uma página em branco a ser escrita. E o que isso tem a ver com o burrinho? Amado, é porque o burrinho ficou famoso. Hoje eu estou falando dele. Passaram-se 2000 anos e o burrinho está sendo mencionado aqui. Agora, presta atenção, crente. O burrinho fez história carregando Jesus. E você? Você vai ficar aí na pista? Não vai fazer história? Não vai historificar o reino? Não vai carregar Jesus nas costas para as pessoas perdidas, não? O burrinho carregou. E você? Vai ficar olhando a banda passar? Nessa vida nós temos dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas. Aquelas que veem a vida passar na inércia, fica ali jogado no canto. Eu não sei nada, eu sou um Zé Ninguém. E tem aqueles que estão tão preocupados, mas tão envolvidos com as coisas com as preocupações do dia a dia, que não veem a vida, que não aproveitam a vida, que não veem a vida passar. São dois tipos. Mas nesta noite eu te exorto a, pelo menos, no mínimo, a ter uma inveja desse burrinho. Pelo menos isso. E lembrar que o burrinho não cometeu o delito de alguns burros que andam com dois pés. Qual? Eles acham que eles são os bambambãs pregando e se esqueceram que todo o efeito da sua mensagem não vem deles, vem daquele que está sobre eles. Aprenda com o burro, porque tem pessoas que precisam ter uma lição com o burrinho. O burrinho ficou famoso por causa de Jesus. A glória é para quem? Jesus. Tinha gente colocando roupas no caminho, tinha gente colocando palmas, tinha gente aplaudindo e cantando, mas não era por causa do burrinho, era por causa de quem estava sobre o burrinho, Jesus. Então, seja melhor que o burrinho, escreva a sua história. Tem uma página em branco diante de você. Vocês acreditam que algumas pessoas vão ficar esperando as coisas acontecerem?
Há pessoas que ficam esperando o telefone tocar. Há pessoas que ficam esperando alguém vir entregar uma mensagem. Há pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem e eles mesmos não fazem nada. Escreva a tua história. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Qual é a tua habilidade? Porque Deus te deu. Escrever, ler. Então leia para alguém que não sabe ler. Eu já fiz isso. Ler a Bíblia para alguém que aceitou Jesus e aquela senhora não lia nada. Então todo domingo eu ia lá, né, e lia a Bíblia para ela. Ela ficava maravilhada. Faça isso. Ela já está na eternidade. Aquela senhora, ela aceitou a Cristo num trabalho que nós fizemos no bairro Coringa, em Barra Mansa, e ela era viciada em cigarro desde os 12 anos de idade. Ela tinha 70, mas bem assim, judiada de doenças. E aí comecei, todos os domingos à tarde, eu ia lá para esse bairro, ler a Bíblia para ela e falar alguma coisa de Jesus. E ela dizia, e eu dizia: então, irmã Mira, o nome dela era Mira, então, irmã Mira, a senhora já largou, já abandonou o vício do cigarro para a senhora batizar nas águas? E ela disse: eu não consegui ainda. E aí certa feita eu disse para ela: olha, por que a senhora não fala com Jesus para tirar esse negócio desse vício de cigarro da senhora? Ela falou: mas eu posso falar com ele? É claro, a senhora agora é dele, conversa com ele. Ela: pode deixar que eu vou fazer isso. E aí quando eu voltei no outro domingo, o marido dela disse assim: a Mira teve um sonho aí, de manhã ela pegou o maço de cigarro, jogou no lixo, disse que está dando náusea e que nunca mais ela bota cigarro na boca. Mas eu vou deixar ela te contar o que aconteceu. E quando eu cheguei, ela: vem cá, meu filho, vem cá. E aí ela disse assim: eu tive um sonho, apareceu um homem lindo, lindo de branco para mim e disse: Mira, joga fora esse cigarro. E ela disse: eu acordei com nojo de cigarro, meu estômago embrulhando, e eu nunca mais boto cigarro na boca. Ela ficou liberta. Naquela noite, ela tinha um apego comigo tão grande que eu faltei um domingo. Quando eu cheguei lá, ela bateu em mim, deu um bocado de tapa e disse: você me abandonou. Não abandonei não, eu ia ler a Bíblia com ela. Você pode achar que isso é ridículo para você que sabe ler, porque tem gente que sabe ler e não lê a Bíblia. Aquela não sabia e queria que alguém lesse para ela. Ela hoje descansa no Senhor. Mas eu escrevi uma página, isso está registrado na minha história. Eu tive a alegria e o privilégio de ler a Bíblia para alguém que recebeu a Cristo como Senhor, e de vê-la ficar liberta de um vício. E a minha pergunta: o que você está fazendo nas suas horas vagas, na sua página em branco? Não está escrevendo nada, não está historificando nada. E quando historifica é reclamando, e quando historifica é murmurando. Ou você consegue historificar fazendo algo para Deus? Então, no último dos casos, dobre o teu joelho e escreva nessa página orações por todo o planeta. Pelo menos faça isso, mas escreva nessa página em branco, chamada oportunidade que está diante de você. 3. Uma página em branco fala de pontuação de limites. Porque a página em branco que encontramos depois de Malaquias, ela marca o fim de um período e o começo de outro. Ou seja, marca limite. É bom que nós aprendamos, tá, irmãos? Duas coisas básicas. Primeiro, respeitar fronteiras. Levei muito tempo para aprender o seguinte: minha esposa tem direito de errar, como eu tenho direito de errar. Ela pode errar, eu posso errar. Agora, ela não deve errar, eu também não devo errar. Agora, eu preciso entender que onde todas as minhas exigências terminam, começam as dela. E onde todas as exigências dela, a meu respeito, terminam, começam as minhas. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de lidarmos com os direitos do outro. Porque o tempo todo nós falamos eu comigo e não eu contigo. Nós conjugamos sempre o nosso lado. O nosso direito é o maior, meus sentimentos são os maiores, meu sofrimento é o maior, eu sou o mais necessitado. E nos esquecemos que precisamos escutar o outro lado.
Eu vejo isso nas conversas. As pessoas gostam muito de falar, péssimas para ouvir, e acaba que elas levam isso para o joelho. Elas oram e falam para Deus, depois levantam e dizem: Deus não falou comigo. Claro, você só falou, não escutou. Então nós precisamos aprender esses limites. Onde termina o direito de um, começa o do outro. É muito difícil para nós entendermos, aceitarmos isso, porque nós vemos os outros do nosso modo de ver. Nós não paramos para entender o porquê dos outros. Essa é a nossa dificuldade. Como posso lidar com as ofensas? Depende. Se você chamar um palhaço de palhaço, ele vai se ofender? Não, porque ele é palhaço. Se você chamar alguém de baixinho, ele vai se ofender? Alguns se ofendem, porque eles são complexados, mas o problema não é chamar ele de baixinho. O problema é que ele não se aceita de ser baixinho. Ou então chamar alguém de jamanta, porque ele é muito grande. E a pessoa se ofende, porque ele se sente complexado de ser grande. Então o problema, amigo, não está com quem fala, está com quem ouve. O problema é você se aceitar. Porque o que ofende, primeiro você, é você mesmo. Porque se você não se ofende, ninguém pode te ofender. Ninguém. Porque o que te ofende? É o eco que as pessoas fazem em cima do teu próprio preconceito. Em cima da tua própria, como se diz? Do teu próprio preconceito, da tua repulsa de si mesmo. Você tem um problema. Meu nariz é muito gordo, muito comprido. Minha testa parece muito. Aí alguém falou textudo, pronto, acabou com você. Minha barriga é grande, sou barrigudo, pronto, já te ofendeu, porque você já se ofendeu. Agora, quando você se aceita, aí a coisa muda. Eu já fui complexado, mas um dia eu descobri que alguém morreu por mim e me amou, independente dos meus defeitos. Jesus me aceitou como eu sou. Então, se ele me aceitou como sou, como é que eu não posso me aceitar? E aquilo que ele chamou de defeito, eu pedi a ajuda dele para abandonar. Deu até rima, deu até poesia nesse negócio. Amém, irmãos? Como que eu lido com o que as pessoas falam de ruim contra mim? Bom, se eu que sou eu me aceito, o que os outros falam, eu não preciso receber. Até porque eu não sou caminhão de lixo. O lixo a pessoa joga, eu não preciso receber. Ele disse que eu sou feio. Grande coisa. Disse que você é bonito. Que diferença faz? Isso é a opinião dele. Isso me ofende? Não. Por que não? Porque tem gente que diz que eu sou lindão. E às vezes a pessoa, coitadinha, está me chamando de bonitão, mas ele vai ver que foi só a mim que ele viu na frente. Faz diferença a opinião dos outros? Para mim não faz. Por quê? Porque eu já me aceitei sozinho. Eu estou feliz com aquele que me amou primeiro. Eu já me sinto realizado por ele e pronto. O restante eu até escuto, mas com ouvido de mercador. Entra no ouvido e sai no outro. Se eu puder me beneficiar dessa fala, amém. Se não puder, eu deixo para lá. Qual é a segunda lição dessa pontuação de limites? A segunda é: não pode haver algo novo se você não tirar o que é antigo. Talvez a maior dificuldade dos crentes é virem para o evangelho com coisas velhas e não quererem abandonar. Eles querem algo novo, mas a mão está cheia de coisas velhas. Eles querem algo novo de Deus, mas eles não querem abandonar os hábitos velhos que eles trouxeram. Eles querem que Deus entregue alguma coisa para eles, mas eles não entregam nada para Deus. E lembre-se, o princípio é primeiro para Ele, depois para nós. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te também do Senhor. Essa é a primeira parte. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Essa é a segunda. Mas primeiro é Ele. Ou então, Mateus 6,36. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade. Então a grande dificuldade de algumas pessoas é que elas querem alguma coisa nova, mas para você ganhar, escute bem, você tem que perder. No evangelho só ganha quem perde. Não tem como você ganhar cheio. É como no açude. Se você não tirar a terra, não pode botar água.
O poço é a mesma coisa, açude, poço. Quanto mais você tira, maior é o recipiente para receber água. Então, não se ganha sem perder. Fala. O Milton falou assim: pastor, por que eu tento ler e decorar a Bíblia e não consigo? Aí ele falou assim, embaixo, né? E sou convertido há pouco tempo, no caso. Por que eu não consigo decorar a Bíblia? É normal, isso é normal. Por que é normal? Você disse que ainda bem que você falou que é convertido há pouco tempo. Esse processo, ele é lento, por quê? Porque você é um novo convertido, é um bebê espiritual. Você vai sofrer mudanças aos poucos. E outra coisa, não leia a Bíblia querendo decorar, apenas leia. Porque o teu espírito vai se alimentar e talvez o teu intelecto vai demorar um tempo para assimilar, mas quem vai absorver primeiro é o teu espírito. Jesus disse que o espírito está pronto. Então, qual é o maior segredo? Estudar a Bíblia envolve psique, e ler a Bíblia envolve intuição do espírito, fé, transcendência. Então, é óbvio que eu conheço gente que diz: eu não entendo nada do que eu leio. Não precisa, apenas leia. Só isso. E para entender, é com o tempo, à medida que você for crescendo, né? Pedro diz o seguinte: o leite racional da palavra, para que vades crescendo. É aos poucos, apenas leia. Eu, novo convertido, eu via irmãos pregando e citando um monte de versículos, citando o rei, o juiz, o profeta, e falava os nomes. Eu dizia: misericórdia. Eu tinha 19, 18 anos, e eu dizia: misericórdia. Nunca que... Eu falei assim: será que um dia eu vou pelo menos falar um desses profetas assim de cor? Mas eu era criança. A minha netinha, uma já está falando, que é a Laurinha, mas a Lavínia está começando a falar, né? Filha aqui do pastor Gediael. Está começando a falar, mas ela é criança. Não adianta eu querer que ela fale como adulto, porque ela nem fala direito ainda. Ela não está falando, está, balbuciando algumas coisas. Vai levar um tempo para ela falar. A mesma coisa é o novo convertido. Você nasceu de novo, então vai levar um tempo para você começar a assimilar essas coisas aqui. Como é que eu posso ter intimidade com uma pessoa? Como é que eu posso ter intimidade com uma pessoa? Eu preciso ganhar a confiança dessa pessoa. Fazendo o quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque ele fez tudo que Deus pediu. Deus deu uma ordem para ele e ele prontamente obedeceu. Então, obedeça cabalmente a Deus. Seja uma pessoa apaixonada por Ele, queira estar aos pés dele constantemente, seja apaixonado pela Bíblia, adore a louvá-lo, e você vai começar a ter intimidade. Essa conquista é só sua com Ele. Essa coisa é só entre você e Ele. Intimidade não se ensina, isso é uma coisa que você conquista. Então é você e Ele. Item 4, a página em branco, que é o que estamos falando essa noite, aquela página que fica para quem está entrando agora, depois aquele espaço em branco entre Malaquias e Mateus. A página em branco também fala de testemunho. Testemunho, aquilo que se vê de longe, aquilo que lá longe você consegue enxergar. Eu me lembro, estávamos em Volta Redonda no monte, tinha mais 2 irmãos comigo, obreiros, e nós estávamos orando quando lá na fazendinha, um bairro, e muita gente vai orar naquele monte. Ele não é muito assim íngreme, ele é bem lançante, e ventando muito, e nós olhamos, e lá ao longe, né, tinha uma cor branca, pequena, mas de repente ela ficava grande, de repente ficava pequena, e de repente ficava grande, e vinha andando na nossa direção. Pasmem, porque os obreiros que estavam comigo disseram: ontem esse negócio apareceu e a gente foi embora. E disse: irmão, vamos embora que é melhor vigiar. Olha o medo. E eu, irmãos, intrigado, eu disse: não é demônio, eu não acredito em extraterrestre, gente não é. Eu sou curioso, morro, mas não saio. Eu estava com um pouco de receio, não vou negar. Não é bem medo, que eu já aprendi a enfrentar o medo, mas estava um pouco receoso. Mas eu estava mais curioso do que ansioso, receoso. E eu fiquei olhando aquele negócio.
pequenininho, fininho, largão, branco, parecia um lençol, e daqui a pouco ficava fino, e ficava igual um lençol grande, branco, e vindo na nossa direção, e os irmãos, ô irmão, é melhor vigiar, vamos embora. E aí, finalmente, aquele negócio chegou perto de nós, e era um cavalo branco, que dava para ver de longe. Aquele cavalo, quando ele ficava de frente para nós, aparecia aquela fitinha branca, mas quando ele pastava de lado, ficava aparecendo um lençol enorme. Era um cavalo. E aí eu gritei com ele assim, ele empinou e pulou lá para o barranco e foi embora. A cor branca chama atenção de longe, principalmente numa noite escura. Quantas pessoas na roça já não saíram espantadas dizendo que viram um fantasma e na verdade era uma folha de banana, que quando ela vira aquela parte que tem uma resina branca embaixo, parece um lençol com a lua clara. Quando ela vira, some, porque fica verde na escuridão, e quando ela vira, fica branca e faz as pessoas saírem correndo. Não é? Dizem que vira uma assombração, porque a cor branca chama atenção. Então nós tomamos o branco desta página como testemunho, aquilo que chama a atenção, sabe? É por isso que há alguns anos atrás, um pastor amigo nosso, ele ainda jovem, sei lá, 20 anos talvez, estava numa república, e aí os seus colegas todos não eram cristãos e só ele era. Então ele às vezes ia para o culto, e às vezes ele ficava estudando, e às vezes ele ficava lendo a Bíblia, e os colegas ficaram assustados, incomodados, porque ele deveria acompanhá-los para o baile, e na verdade ele ficava ou estudando para a faculdade, ou lendo a Bíblia. Então eles perguntaram: Hilton, a gente sai para o baile, a gente vai para a cama com as meninas, a gente usa isso, a gente bebe aquilo, a gente farreia dessa forma, a gente briga com ciclano, a gente xinga, a gente apronta. E perguntaram para ele: e você? O que você faz? E ele tranquilamente lendo, porque ele é muito calmo, ele disse: eu faço exatamente o contrário do que vocês fazem. E aí eles pararam para pensar e disseram: nós somos os devassos, porque ele disse: eu faço o contrário. Por quê, irmãos? Porque essa brancura do alvejar do sangue de Jesus causa perturbação em algumas pessoas. Pedro diz que muitos se admiram e acabam perguntando a nós a razão da fé. Ele disse: se alguém perguntar a razão da fé que é em vós, por que vocês fazem isso? Por que vocês são assim? Por que vocês não se misturam com a gente? Por quê? Essa brancura, esse alvejar do sangue de Jesus causa impacto na vida das pessoas. É uma mensagem, é um testemunho. As pessoas olharem para você e dizer: da boca dele não saem impropérios, seu comportamento é agradável, ele procura agir de maneira que não cause prejuízo ou coisa dessa forma, e se causar, ele tem a hombridade de querer ressarcir. É uma pessoa diferenciada? É o branco. Item 5. Branco fala de santidade, nesse caso, livre de mancha. Brancura, eu falei já anteriormente sobre o alvejar do sangue que causa testemunho, mas que esse alvejar também fala de ausência de mancha. É interessante lembrar do Apocalipse 22:14. Bem-aventurados e santos aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Pelas portas, não é pela janela. Por quê? Suas vestes foram lavadas no sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos torna limpos, alvos. Não há coisa mais saudável do que nós sermos limpos, lavados pelo sangue de Jesus. É só uma observação que o rapaz tinha perguntado se existe um tutorial, né, para ter comunhão com Deus, para conhecer a Deus, né, e tudo mais. Mas existe, pior que existe. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele falou que não nos deixaria órfãos, que nos daria o outro Consolador, o Espírito Santo. No caso, ele nos traria todo o conhecimento da verdade e de tudo que é relacionado a Deus.
Então quem nos dá o tutorial é o Espírito Santo. Ele tem um tutorial próprio para cada um. O tutorial do Espírito Santo é tão interessante que irmãos, o único, com esse livro aqui é o tutorial. Esse é o único livro que quando você lê, o autor dele, que é o Espírito Santo, está presente. Pode ser básico para outras pessoas, mas isso é muito profundo. Eu já obtive respostas de Deus tão profundas, sabe? Eu fiquei intrigado, não é a primeira vez, eu leio um texto e fico, Senhor, fulano disse que é isso, Beltrano disse que é aquilo, e eu não me sinto confortado. O que significa? E o Espírito Santo abre o entendimento, não para você ter uma interpretação isolada, mas quando ele traz essa interpretação, você vai ver que está de acordo com todo o contexto geral das Escrituras. Uma delas, eu já falei aqui várias vezes, sobre o Evangelho de João, capítulo 3. Porque Jesus fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha ficado intrigado, dizendo, mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? E aí depois que Jesus explica, beleza, está resolvida a situação. E à frente, Jesus disse, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ele disse, e aí vem a palavra intrigante, ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, quando Jesus fala isso, as pessoas perguntam, mas e o que é feito de Enoque e Elias? Para onde eles foram? Porque eles não desceram do céu. Mongenésio, cuidado, porque isso aí dá choque. Bom, eu pelo menos tenho medo, né? Tem um eletricista atrás do irmão aí. Não, ele sabe que não pode. Então, irmãos, Jesus, ele, quando usa essa expressão, irmão, faz um monte de gente ficar com a pulga atrás da orelha, ficar preocupado. Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu primeiro. Mas o Enoque e Elias não desceram de lá, como é que eles podem voltar para lá? E eles dizem que já foram para o céu, para onde que eles foram? Eu já vi debate onde disseram que ele deve estar por algum planeta aí. E aí eu fiquei intrigado, eu disse, Deus, para onde que Elias e Enoque foram? Porque Jesus disse que ninguém pode entrar lá, senão aquele que desceu de lá. Agora, uma outra coisa que me deixou intrigado, Nicodemos ficou intrigado no começo, agora que Jesus falou isso, ele não falou nada. Era para ele dizer, e o que é feito de Elias e Enoque? Mas ele não falou. Por que não, irmãos? O Nicodemos entendeu, nós é que não. E eu continuei lendo, falei, Espírito Santo, fala para mim, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. O que aconteceu? E aí eu comecei a ler o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e voltei a ler. E de repente, Deus me fez parar na parte que diz, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Falei, pronto. Falei, Espírito Santo, é essa a chave? Está aí a resposta. Como assim? Ora, ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos, quem nasce da carne é o quê? É carnal. Para onde que ele volta? Para baixo. É de baixo. E quem nasce do Espírito, originalmente nasce de onde? De cima. Porque ele é nascido do alto. Em outras palavras, Jesus disse, para você voltar para a terra, você tem que ter surgido dela. O pó volte ao pó. Volte à terra como era. Mas se você nasceu de cima, você tem um cartório lá. Jesus disse que o nosso nome está escrito lá. Para onde você volta? Para lá. Jesus disse, ninguém pode subir ao céu, senão aquele que primeiro desceu de lá. Quem? Quem nasceu de novo. E o Elias e Enoque? Claro que nasceram de novo. Eles poderiam ir para lá de outro jeito? Agora, por que Jesus disse, o Filho do Homem que está no céu? É aquilo que nós já falamos essa semana. Jesus nunca deixou de ser Deus. Apesar de ele estar na terra como homem, ele nunca deixou o céu como Deus. Ele apenas despiu-se do seu poder, não o usou como Deus, porém nunca deixou sua identidade de Deus. Por isso ele podia dizer, senão o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas peraí, ele estava na terra. Sim, como homem. E no céu? Como Deus. Interessante. Quem fez isso, abriu o meu entendimento? O doutor, nas Escrituras Sagradas, o maior dos doutores, o Espírito Santo.
Então, quer um tutorial? Ele é o Paráclito divino, ele é o ensinador divino. Leia a Bíblia em oração, apenas, tranquilamente, deixa Deus te guiar. E depois, com a orientação de algum homem de Deus sério, pegue alguns livros bons. Já alguém disse que uma casa sem livros é um corpo sem alma. É importante que se leia. E eu aconselho, se onde você congrega tem escola bíblica dominical, participe. Se você quer aprender, participe, faça anotações, enfim, é o meu conselho. Para a gente encerrar, então, a cor branca fala de santidade, livre de mancha. E em sexto e último lugar, separação. A página em branco, ela faz separação entre um concerto e outro concerto, entre o concerto do Sinai com o sangue de animais e o concerto da cruz com o sangue de Jesus. A aliança, a nova aliança. Alguns hereges, eles odeiam dizer que há uma separação entre a antiga e a nova aliança, mas é com interesses espúrios. Desculpe. Com interesses espúrios. Na verdade, há uma separação tranquila de se entender. Jesus, ele faz essa distinção, porque Moisés, ele faz o concerto com sangue de animais. Esse é o sangue do pacto que o Senhor faz convosco, sangue de animais. Jesus é confirmado em Moisés, a antiga aliança então está sob a autoridade do sangue de animais. Mas Jesus na Páscoa, na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, Jesus, ele pega o pão e ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice, que era o suco da uva, não era vinho, porque o vinho era fermentado, portanto era suco de uva. Ele disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus disse que é o novo testamento, porque o antigo era com sangue de animais. Aí o escritor aos Hebreus clareia essa situação quando ele diz que o sangue de animais não purifica pecado, mas o sangue de Jesus sim. Então, a obra da redenção. Logo, a igreja do Senhor, irmãos, ela é um instrumento de separação. Você vê a distinção essa página em branco, ela pode ser aplicada à pessoa da igreja, porque a igreja é um instrumento de separação. Ela faz distinção entre luz e trevas, já que está escrito que ela é a luz do mundo. Obrigado. Irmãos, o irmão Alcides está dando água aí para o pastor pelas mãos do Mateus, tá bom? Aí, irmão Alcides. Obrigado, irmão. Obrigado aos irmãos, né? A igreja, irmãos, do Senhor é um instrumento de separação. Mas presta atenção no que eu estou falando. Igreja. Eu não estou falando crentes. Eu estou falando igreja. Porque para você ser chamado de igreja, você tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo, certo? E aí você se torna como essa página que faz essa distinção, essa separação. Assim como a página em branco faz separação entre um concerto e outro, a igreja faz separação entre luz e trevas. Por quê, irmãos? A igreja é como a lua. A lua recebe do sol e projeta na terra. A igreja é semelhante à lua, como diz Cantares 6:10. Ela recebe do sol da justiça e projeta no mundo sem Deus. Mas você só pode fazer isso como igreja do Senhor, ter uma identidade de igreja. Porque o segredo não está no crente, o mistério está na igreja. Jesus não vai vir arrebatar, irmãos. Talvez você vai se assustar com o que eu vou dizer. A promessa não é para crentes, é para a igreja. Ô pastor, mas aí Jesus não vai arrebatar uma pessoa ou outra, a pessoa morre aí e não vai para o céu? Sim, mas ele é igreja. Ele é uma das células do corpo de Cristo. É igreja. Porque nunca na Escritura nós vamos encontrar, por exemplo, a palavra predestinação para uma pessoa.
Um predestinado na Bíblia não existe. No singular, não. Todas as vezes você vai encontrar o seguinte: e Ele nos predestinou. Porque está falando da igreja. Predestinação está na igreja, não é no crente. A salvação está na igreja. Na igreja que eu estou dizendo? O corpo de Cristo. Não é dentro de um cômodo com cartão de membro, não. É comunhão com Cristo. Se você não faz separação entre luz e trevas, então você é trevas. Mas se você é luz no Senhor, então você faz essa distinção. O mundo está em trevas. Então, marque presença separando luz de trevas. Chegue no teu trabalho, faça a distinção. Alguém falou para mim, um certo pastor, e eu já falei várias vezes aqui sobre isso. Ele disse: você está trabalhando com a fulana de tal? Eu falei: uma certa mulher. Eu disse: sim. Ele disse: você deve estar passando uma luta muito grande com ela. Eu também trabalho com ela numa empresa. E aquela mulher é muito depravada, muito imoral. Ela é como se ela não respeita a gente. E aí eu fiquei assustado. Esse amigo meu é um pastor. Eu disse: como assim? Eu pensei até que ela fosse crente. Ele disse: como? Ela é uma depravada. Eu falei: você está de brincadeira? Ela não respeita ninguém. Eu falei: mas meu Deus do céu, essa mulher, irmãos, ela era tão educada comigo e tão respeitosa que eu falei: essa mulher deve conhecer Jesus. E na verdade ela realmente era uma pessoa toda desregrada e problemática, mas ela nunca me desrespeitou e nunca falou nada de agressivo. Então eu descobri que aquele camarada não estava brilhando no trabalho dele. Só pode. É como aquele rapaz que foi para o exército, ficou 1 ano, e quando voltou, o pastor todo alegre deu oportunidade para ele. Irmãos, que bênção. Ele, um jovem, né? Ele ficou 1 ano no exército e voltou crente. E vamos ouvi-lo falar. E o pastor deu a oportunidade e ele disse: irmãos, graças a Deus, fui para o exército, fiquei 1 ano e graças a Deus eu continuo crente. Mas também, irmãos, lá ninguém descobriu que eu era crente. Só tem uma maneira, irmão, de ninguém descobrir que ele era crente. Ele lá dentro, ele fez como camaleão. Ele se adaptou com o ambiente. E tudo que os outros faziam de errado, ele também fazia. Como é que você achava que ele era crente? Algumas pessoas, irmãos, não vão querer fazer separação. Algumas pessoas vão ficar incomodadas de serem diferentes. Algumas pessoas vão dizer: mas assim eu vou ficar deslocado do grupo. Bom, não sei se isso vai te agradar. Nós não somos andorinhas, nós somos águias. Nós temos voo próprio. Ninguém faz a nossa cabeça. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos voo próprio. Não está, irmãos, no tempo de separarmos o joio do trigo? Malaquias, é isso? Malaquias, ele diz: porque aquele dia vem ardendo como fornalha. Aí eu perguntei se é Malaquias, mas eu quero ler para a gente encerrar. Aliás, nós fazíamos isso aqui numa programação de rádio. Diz assim, usávamos essa leitura como abertura, capítulo 4 de Malaquias: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Amém? Não está na hora de separarmos o joio do trigo? Não está na hora de nós decidirmos de que lado estamos? Não está na hora de nós fazermos separação, distinção, de estabelecermos limites? Meu amigo, esse é um território onde eu vivo com Deus,
Se você quiser participar, tem que recebê-lo também. Limites. Sabia que algumas pessoas têm vergonha de se declarar como cristãs? Vergonha. Por quê? Só tem vergonha aqueles que estão compromissados com o pecado. Tem medo de serem criticados, tem medo de serem enxovalhados por alguém. É uma vergonha para nós, cristãos, nos parecermos com alguém devasso. Para nós é vergonha, para nós é tristeza. Eu me lembro de um cara que estava endemoniado, e o espírito demoníaco no corpo dele olhou para alguns crentes que estavam na mesa conosco, naquele restaurante, e disse assim: diabo, apontou para os crentes que estavam comigo, inclusive um presbítero, e disse assim: eles, eram os 3, são crentes. Aí olhou para mim e disse: você não é. Ainda bem, irmão, que ele é pai da mentira. E eu disse: nossa, você está sabendo tudo, palmas para o mentiroso. Eu estava lidando com as trevas, irmãos. Mas por que ele falou isso? Para que eu me sentisse assim: ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Se eu tivesse feito, irmãos, naquela mesma hora, eu dizia: Jesus, me cobre com teu sangue e me perdoa. Mas eu não estava nessa situação, eu estava em comunhão com Deus. Como é que o diabo tem o dedo sujo, porco, de apontar para mim alguma coisa, se eu estava debaixo do sangue de Jesus? E outra, o bicho é mentiroso. Então quando ele falou isso, eu ri. E quem estava na mesa, que era até um empresário, ele quis sair correndo da mesa. E ele disse a mim: eu não corri porque você estava rindo. Eu estava rindo porque, irmãos, não sou eu que tenho poder sobre o diabo, é o nome do meu Senhor Jesus. Jesus disse que se alguém se envergonhar dele, ele também se envergonhará desse lá naquele grande dia. Então, Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, a igreja, ela é a igreja do Senhor. Aqueles que vivem em comunhão com Deus, a igreja é um instrumento de separação. Portanto, seja igreja do Senhor, seja pessoas que foram compradas pelo sangue, seja daqueles que marcam limites, seja daquele tipo que coloca a estaca, que estabelece limite, aqueles que se posicionam, aqueles que têm uma identidade cristã. Não é ser religioso falso, ou seja, aquele que é cheio de regras, mas que não tem vida com Deus. Pelo contrário, pessoas que podem até ter regras, mas sobretudo tem vida com Deus, porque o que vai fazer distinção é vida. Amém? Glória a Deus. Agradecer aos irmãos empenhados conosco. Espero que esta palavra tenha vindo de encontro às suas necessidades. Valorize a Bíblia até na página em branco. E se você não começou a escrever a sua história, tem uma inveja santa aí do burrinho. Escreva a sua, porque o burrinho está sendo falado até hoje. Hoje mesmo nós falamos dele. Daqui a pouco vai ter alguém pedindo autógrafo para ele aí. Por quê? Porque o burrinho escreveu a história dele. Então escreva a sua. O que você está fazendo para agradar o Rei dos Reis? Porque a Bíblia diz que depois de nós fazermos tudo, nos consideremos servos inúteis, porque fizemos só o que o Senhor mandou. Mas Ele quer que nós façamos mais que isso. Amém? Um abraço a todos que têm participado conosco, nosso agradecimento. Vamos agradecer ao Senhor. Você que acha que Deus não trabalha no silêncio, está enganado, como nós pregamos aqui. É claro que Ele trabalha, e Ele está trabalhando. Amém? Porque a Bíblia diz que nunca, em época nenhuma, nunca se viu um Deus além do Senhor, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, somos agradecidos pela Tua palavra imutável, transformadora, criadora, restauradora, aquela que nos dá direção, aquela que é para nós escudo também. É um instrumento cortante que separa, que causa divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Que essa palavra seja um bisturi para curar corações nessa oportunidade, nessa noite. Que essa palavra venha de encontro às necessidades de todos que estão ao alcance da nossa voz, dentro do santuário, fora do mesmo, na live, e que isso venha ecoar, trazendo mudanças. Senhor, todo avivamento começa com uma vida de oração e com uma vida, Senhor, de dedicação à Tua palavra. Por isso, que os Teus filhos, nessa noite, escrevam a sua história e que tomem como inspiração o tema que discorremos, que é sobre a página em branco da Bíblia. Que eles entendam o significado de marcarem posicionamentos, de se identificarem, de entender que o Senhor trabalha no silêncio, de entender que o Senhor, Pai, é aquele que nos branqueia, que nos leva a testemunhar com precisão e a viver em retidão na sua presença. Espírito Santo, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma segunda-feira de bênçãos, guarda no retorno aos nossos lares e nos encham de graça, Senhor, para sermos mais dedicados e fiéis a Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.